a gente tem que aprender que todo mundo tem que surpreender. E quando você está numa empresa, você, na hora de uma dificuldade, você vai ficar porque você tem um algo a mais. Às vezes vem um problema financeiro na empresa e fala assim, ah, vamos ter que dispensar alguns funcionários. Mas tem alguns que você fala, ah, esse não. Nossa, fulano é uma Faz a bênção. Nossa, diferença, você né? viu como ele é carinhoso, né? Isso é muito importante, né? E assim, né, Leia, eu acho que a gente tem vivido uma transformação nas relações por conta do uso de celular, né? Sim. E muitas vezes a gente fala assim, ah, meu filho não sai do celular, meu filho não larga o celular. Mas e você, como mãe? Como é que tá essa relação? Porque da mesma forma que a Leia falou, né? Às vezes a gente vai na padaria, a gente recebe uma xícara lá com o coração. A gente posta, a gente olha, acha bonito, mas o quanto de fato a gente agradece por a gente estar ali naquele momento, na companhia de alguém que pode estar ali naquele momento com a gente, que tirou aquele momento para se dedicar a nós. Não, aí você tá no celular e tá conversando assim, né? Então, meu marido às vezes se queixa, é algo que eu tenho vigiado, mas se a gente não deixar, não vigiar, a gente acaba implementando isso, né, nos nossos relacionamentos, né? Vai indo de uma forma muito despercebida, né? Então, é sutil, É. né? Essas brechas que a gente vai dando para acaba se afastando do convívio. E não é se afastar assim, eu não estou, porque às vezes a gente tá. Sim. Mas a gente tá aqui respondendo alguém, a gente tá querendo postar algo, a gente tá querendo curioso para falar e a gente não desfruta mais do presente, Do né? relacionamento, né? Vive com medo de algo que vai acontecer. Ai, mas será que vai? E aí você não aproveita Sim. aquele momento. O número de mulheres com depressão, com ansiedade, muitas vezes assim, elas viveram algo na infância, elas têm um relacionamento e de fato, às vezes o relacionamento nem está numa situação, mas ela tá com aquela mente no que ela viu. E ela não consegue viver o relacionamento dela ali no presente, Sim. né? Ela tá. Eu fiz um curso de inteligência emocional que ele fala assim: o nosso problema conjugal ele é mais ligado a pai e mãe do que ao cônjuge em si. Porque é algo que a gente trouxe lá do passado, da nossa memória da infância, que a gente está reproduzindo na nossa casa. Então, essa é uma outra questão que eu acho interessante. Quem está acompanhando, se perguntar o que você está reproduzindo na sua casa, que você viu na sua casa de infância e que talvez hoje você esteja precisando mudar essa visão, né? Tô reproduzindo algo que eu vi os meus pais fazerem que não deu certo e eu tô reproduzindo Sim. em casa, né? Às vezes, aquilo que a gente foi mais ferido, a gente não busca cura para aquilo. E quando a gente tem os nossos filhos, tudo aquilo que nos feriu, a gente reproduz aquilo nos nossos filhos. A gente fala muito com relação a isso sobre maldição hereditária, né? O pessoal fala muito. Por exemplo, assim, pode reparar, às vezes um menino que foi criado num lar onde o pai bebia, chegava em casa, ele espancava a mãe, quando ele casar, ele vai reproduzir a mesma coisa com a esposa dele. Então, é importante quando a gente chama Deus para isso, quando a gente chama Deus para essa situação, e Deus, onde Deus chega, onde Jesus chega, a luz chega junto. E ele traz luz para isso, e ele mostra o que de verdade está errado. Porque às vezes a gente faz perguntas para tanta gente, mas a gente tem que fazer uma pergunta para a pessoa certa, para Jesus. Falar, Jesus, o que está acontecendo na minha casa que eu estou permitindo essa situação na minha casa? Deus, que brecha, que porta que eu tenho aberta? Senhor, traz luz para essa situação, me mostra o que eu tenho que fazer para me mudar. Porque você mesmo falando aí, quando você
você percebia, você lá na criação dos seus filhos. Hoje, você tem histórias para contar desse período que você passou, que você se dedicou. Então, você olha para trás e você fala, poxa, eu fui uma boa mãe para os meus filhos, eu estava presente, eu participei. E os seus filhos, com certeza, valorizam muito isso. E a gente, quando a gente vai aprendendo, a gente sabe que não é querer mudar o outro. A mudança começa na gente. Quando você começa a se enxergar e a mudar, o ambiente muda. Não tem como. É uma onda, né? É uma onda. E as pessoas começam a perceber que algo está diferente. Nossa, minha mãe mudou. O que será que mudou? O que está diferente? Mas é diferente para melhor. Porque tem muita gente também que deixa entrar as coisas ruins, em vez de melhorar, piora, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você, a gente conversando, você fez o comentário que você está com um projeto aonde vocês, o Jardim das, como que é? O Jardim das Mães? O Jardim das Mães. Explica pra gente como que é esse processo, que eu achei muito lindo lá das plantas que você estava explicando. Deus curou em mim essa coisa da comparação. Sim. Né? E hoje eu consigo agradecer tudo que ele me deu. Sim. E de verdade eu agradeço mesmo. Todo dia de manhã eu escrevo quem eu sou. Porque muitas vezes o medo paralisa, né? E aí às vezes vem uma voz assim do inimigo. Não, mas você vai fazer. Aí eu falo, não, eu sou bondosa, eu sou comprometida. O que eu quero fazer é pro bem, né? E o Jardim das Mães, ele surgiu através da vontade de ajudar mães que também estão nesse lugar. Eu falo que quando nasce uma mãe, a mulher, ela também cria uma nova identidade. É tudo muito novo, né? Antes eu tenho aqui uma identidade profissional, uma identidade de filha, mas agora eu tenho uma nova identidade. E aí, muitas vezes a gente não vê valor, porque hoje a moda é ser essa é a mulher empoderada. Sim. Né? A mulher empoderada, aquela mulher que faz, só tem ganho. Essa é o que a gente, é a mulher que a gente vê aí nos ideais, né? Sim. E aí, o Jardim das Mães, ele surgiu dessa vontade. Que assim, eu sou uma mulher de verdade. Eu tenho as minhas questões em casa, os meus filhos. Tenho que olhar para o meu relacionamento. Então, assim, através do Jardim das Mães, a gente une mães, mulheres que estão... Qual é a dor que a gente tem? A gente fala... lá, eu trago sobre relacionamento, questões com os filhos, e nós vivemos experiências. Eu falo que às vezes a gente ouve tanta coisa, mas através do Jardim das Mães a gente vive experiências. Então, o grupo é recente, como eu falei, mas a gente já teve alguns encontros e cada encontro é um tema diferente. Então, primeiro encontro, eu levo muito essa consciência da mulher na família. O segundo encontro, eu falo muito sobre relacionamento. O que é que a gente está fazendo para o nosso cônjuge? Como é que a gente está olhando para a nossa casa? Porque às vezes, Leia, eu posso vir aqui dar o meu melhor para você, mas dentro de casa eu não sou capaz de dar. Sim. Até outro dia eu vi um vídeo do pastor Cláudio falando que ele foi buscar a esposa no cabeleireiro e ele falou assim para ela: olha, você me liga a hora que você estiver pronta, porque se lá não tem lugar para parar, eu vou ficar dando volta se você não estiver pronta e eu chegar. Aí ele falou assim que ele ficou esperando 20 minutos. Aí que quando ela ia entrar, ele falou assim: agora eu vou acabar com ela. E aí Deus falou para ele: você vai tratar ela como se ela não fosse sua esposa. Como se ela fosse esposa do seu amigo. Porque se fosse esposa do seu amigo, você iria sorrir, falar que não tem problema, que imagina. E muitas vezes é assim que a gente age, né? A gente acaba magoando as pessoas que estão mais próximas.
e a gente não sabe para quem pedir ajuda. Sim. Então, o grupo é onde a gente expõe a vulnerabilidade, é onde a gente tira dúvidas, é onde a gente pode, às vezes, no dia a dia, a gente tem encontro pelo Zoom, parar para olhar algo que eu nem estava pensando, né? Nossa, ouvir alguém dando um testemunho no grupo de algo que mudou na rotina da família. Então, esse é o intuito do grupo, ajudar, apoiar e acolher mulheres. E 2025 eu estou me organizando para a gente viver experiências e já faço um convite aqui para as suzanenses para a gente poder fazer uma experiência aqui, viu?